diferente que eu nunca fiz aqui no canal, explicando um pouco a história, sabe? Porque eu fiz, antes de gravar esse vídeo, eu fiz 2 vídeos, só que aí depois eu fui assistir e nossa, que merda, cara, desculpa falar a verdade. Nossa, cara, isso vai ver a pessoa que tá assistindo, tipo, não tem nada. Aí eu pensei, nossa, eu tenho que estudar porque vai ter prova. Então, é melhor estudar e ensinar vocês, porque, tipo assim, ó, algumas pessoas na minha sala também têm dúvida, e eu tô entendendo essa matéria, assim, eu particularmente achei essa matéria fácil, e eu peguei bem essa matéria, mas algumas pessoas não conseguem pegar, então eu vou ensinar vocês um pouquinho do que eu sei. Então, se eu me embolar aqui, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem comentar aí que eu vou ajudar vocês, porque eu nunca fiz isso, então é tudo novo pra mim. Então, se eu errar algumas coisinhas, mesmo eu fiz post-it aqui pra eu não errar nada, mas se eu errar alguma coisa, vocês podem me falar aí, se eu me embolar, assim, sei lá. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a unidade 1. Antes de começar, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu não vou, tipo assim, dar os mínimos detalhes. Eu vou só falar o que o professor pediu aqui, porque é muita coisa, então eu resolvi focar só nos pontos importantes. Então, se você quer, tipo, tudo detalhado, então depois eu vou dar uma pesquisada também. Eu tô tentando deixar o mais detalhado possível, mas tem umas coisas que eu pedi, então eu não coloquei muito detalhado. Vamos lá. Eu vou falar o que tá pedindo e eu vou explicar a vocês, que é a revisão da prova. Conhecer as principais determinações do Ato Adicional de 1884 e por que foi instaurada a regência. Primeiro de tudo, eu vou explicar o que foi o período regencial. O período regencial foi uma época da história do Brasil entre os anos de 1831 a 1840. Quando o imperador Dom Pedro I saiu do poder e deixou seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos, a Constituição brasileira naquela época determinava que o país deveria ser governado por regente até o herdeiro atingir a maioridade, que naquela época era 21 anos, que o professor falou, mas eu fui ver aqui no livro, tava 25, então acho que se você colocar na prova 25, 21, que o Pedro de Alcântara tinha, ele vai aceitar, né, porque cada livro é uma coisa diferente. Agora a gente vai para o Ato Adicional, de 1834. O Ato Adicional foi o quê? Foi uma medida legislativa tomada durante a Regência Trina Permanente. Regência Trina era o quê? Eram 3 regentes que comandavam o Império Brasileiro. E a Regência Trina, primeiro ela foi provisória. O que era isso? 3 regentes comandavam o Império Brasileiro provisoriamente, porque o Pedro de Alcântara só tinha 5 anos, então ele não poderia comandar. Depois de 2 meses, deputados e senadores se reuniram na Assembleia Geral e elegeram a Regência Trina Permanente. Então, durante a Regência Trina Permanente, contemplando os interesses dos grupos liberais, o ato alterava a Constituição de 1824 e foi numa tentativa de conter os conflitos entre liberais e conservadores. Calma que eu já vou explicar isso. Nas disputas pelo poder político central. O ato criou as Assembleias Legislativas Provinciais, dando maior autonomia para as províncias decidirem questões que antes eram competência do governo imperial, como a criação de tributos e a instrução pública. O ato também substituiu a Regência Trina por uma Regência Una. Esse ponto é o mais importante, porque Regência Trina eram 3 regentes, Regência Una, um regente. Esse ato ele substituiu a Regência Trina pela Regência Una. Então, mesma coisa, só que um regente só que comandava. E durante esse período, teve uma crise política. Por não ter um representante que o povo considerava legítimo. O que o povo considerava legítimo? O rei, o Dom Pedro I. Mas não tinha, era uma regência. Então, a regência, quando ela queria impor alguma ordem, gerava conflitos. Gerava uma instabilidade, que ficava simbolizada por algumas revoltas, como, por exemplo, Revolta dos Malês, Revolução Farroupilha, Cabinada, Sabinada e Balaiada. E Cabinada não, Cabanagem. Eu vou falar só algumas delas que estão no meu livro, que o professor falou
porque ele não tá pedindo, então eu não vou chegar nesse assunto. Revolta dos Malês, 1835. O que foi a Revolta dos Malês? A Revolta dos Malês foi uma revolta na Bahia feita por escravos muçulmanos. Entre eles também tinham trabalhadores domésticos, pedreiros, carpinteiros, alfaiates, vendedores, ambulantes e etc. Só que você só precisa saber que foi a classe baixa, ou seja, pobres, enfim. E o objetivo era de libertar os escravos, matar os brancos e mulatos, considerados traidores, e pôr fim à escravidão africana. Esse era o objetivo da Revolta dos Malês. Outra revolta era a Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha. Aqui ele quer saber quem protagonizou, suas motivações e o que diferenciava das outras. Todas as revoltas foram feitas por camadas baixas, mas a Farroupilha, ela foi feita pela elite, ricos estancieiros gaúchos. O que eram estancieiros? Era o nome que dava aos donos de fazenda de gado. Outra diferença era que as revoltas, elas eram feitas na sua grande maioria por questão de eleição de presidente de província. O que era eleição de presidente de província? Era tipo assim, eu e você somos da Bahia. Eu, você e, sei lá, o povo todo somos da Bahia. Aí o imperador chega e fala, quem vai tomar conta daqui é um carioca. Isso revoltava a elite provincial, porque eles achavam que eles poderiam administrar. Entendeu, mais ou menos? E no caso dos farrapos, a revolta era causada por causa dos charques. Charques era carne salgada. Naquela época não tinha geladeira. Então, para a carne não estragar, o que eles faziam? Eles enchiam de sal. Não estragava, mas ressecava. E o preço também era muito alto. E, tipo assim, o que eles faziam? Eles pegavam um pano, colocava a carne, enchia de sal, tampava, colocava num cesto, enchia de sal até a boca. Isso ressecava a carne e era cara. A cabanagem, ela foi feita de 1835 a 1840. O que ele quer saber sobre a cabanagem? Ele quer saber as classes sociais envolvidas e o que gerou a revolta contra o Império. A cabanagem, ela foi uma revolta que aconteceu na província do Grão-Pará, atual cidade do Pará. E a revolta, ela recebeu esse nome porque grande parte dos revoltosos eram pobres que moravam em cabanas nas beiras do rio da região. E essas pessoas eram chamadas de cabanos. Guarda isso, cabanos. E o que gerou a revolta? A situação dos cabanos e da parte pobre da população da província era de total descaso e miséria. Nessa época, sem as mínimas condições adequadas para sobreviver e sem trabalho, revoltados com a situação, os cabanos se uniram com os fazendeiros e comerciantes que também estavam descontentos com o presidente eleito e não satisfazia a elite. A despeito das causas diferentes, os cabanos reivindicaram melhores condições de vida e trabalho. E a elite procurava maior participação nas decisões político-administrativas da província. Ambos se uniram no movimento de protesto pela independência da província do Grão-Pará. Foi isso a cabanagem. Agora ele quer saber o que foi o golpe da maioridade, percebendo as causas que levaram os liberais a articulá-lo. Gente, antes de começar sobre o golpe da maioridade, eu quero explicar uma coisa pra vocês, que eu fiz um esqueminha aqui, né, no papel, porque meus quadros todos quebraram. Então eu fiz um esqueminha aqui pra vocês. Não sei se tá dando pra ler. Mas, os partidos políticos no Brasil foram divididos da seguinte forma: Partido Português e Partido Brasileiro. Quando passou o primeiro reinado e começou o período regencial, todo mundo percebeu que tinha uma oportunidade de chegar ao poder. Então o Partido Português passa a se chamar Restaurador, porque ele queria que a monarquia voltasse. O Dom Pedro deixou seu filho e eles queriam que ele voltasse, porque eles estavam acostumados a receber ordem de rei e eles queriam isso de volta. E o Partido Brasileiro era tanta briga que uma galera era a favor de uma monarquia parlamentarista e outra era a favor da república. Quem era a favor de uma monarquia parlamentarista passou a se chamar liberais moderados. Aqui,
e quem era a favor da República passou a se chamar liberais exaltados. E isso foi no decorrer do período regencial. Depois disso, em 1834, a regência deixou de ser trina e passou a ser una. Então, o que aconteceu? As revoltas provinciais começaram a pipocar, a estourar. Revolta dos alfaiates, Revolução Farroupilha, Revolta dos Malês e tudo mais. Então, o que aconteceu? Os liberais exaltados, por causa dessas revoltas, se enfraqueceram. Xzinho aqui, ó. Liberais exaltados. Acabou. E os restauradores perderam o símbolo mais importante, que era o rei, o Dom Pedro I. Então, ele também acabou. Vamos aqui. As pessoas que estavam nesses partidos migraram para o quê? Os liberais moderados. Por quê? O liberal moderado, ele era uma monarquia parlamentarista. Então, o que era melhor? Uma república que não tem rei ou uma monarquia parlamentarista que tem rei, mas quem manda é o parlamento? Aqui tem rei. Então, os restauradores que eram a favor de uma monarquia constitucional, eles foram para cá. Então, aqui, ó. Foi para cá. E os exaltados também. Por quê? Porque é melhor ir para uma monarquia que o parlamento manda do que um rei. Porque eles também não gostavam de rei. Então, eles foram para cá, ó. Viu? Resultado. Quando a regência trina passou a ser una, o padre Diogo Ferreira Feijó e o Araújo de Lima estavam aqui, ó, no poder moderador. No poder moderador? Liberais moderados. E isso daqui ficou muito cheio. O que acontece? Quem era do restaurador e passou para o moderador formou um novo partido, os regressistas. E quem era do exaltado e passou para o moderador formou progressistas. Nossa, estou me enrolando aqui. Mas, gente, acompanha o raciocínio. Aí, no finalzinho do período regencial, quando aconteceu o golpe da maioridade, o que aconteceu? Esses partidos aqui continuaram a mesma coisa, só mudou o nome. Esse daqui passou a se chamar conservador e esse liberal. Então vai ser isso aqui até o segundo reinado, que o Pedro de Alcântara vai começar a assumir o poder. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre o golpe da maioridade. Depois que vocês já viram aquilo, agora vocês vão ver o golpe da maioridade. Então, o que foi o golpe da maioridade? O golpe foi o seguinte: dos moderadores existiam duas figuraças. Padre Diogo Ferreira Feijó gostava de uma bebida, gostava de uma namorada, uma cachaça, mas era padre. E ele criou uma coisa chamada Guarda Nacional. O que era a Guarda Nacional? Ela servia para não mexer com o governo, para tomar conta das províncias e para os moderados permanecerem no poder. Aí o que aconteceu? O Feijó ganhou a primeira eleição, porque era a regência trina e passou a ser una, então elegeram um novo cara para ser o regente. E ele venceu. E ele era do partido progressista. Isso aqui, ó, os liberais. Quando os progressistas assumiram o poder através do Feijó, os regressistas, ó, deixa eu botar aqui. Quando os progressistas assumiram o poder através do Feijó, os regressistas não gostaram e pressionaram ele até sair. Ele até saiu porque ele estava doente, então ele foi convidado a sair, ele teve que sair. E tinha outro cara também, o Araújo de Lima. Ele era do regressista, cadê? É esse aqui, regressista. Porque eles tiraram o Feijó era o liberal, e elegeram outro no poder, o Araújo conservador. Eles não tiraram, eles pressionaram, mas ele teve que sair porque ele estava doente. Quando isso aconteceu, os liberais começaram a se revoltar e começaram a querer arrumar voto para colocar o Pedro de Alcântara no poder. Então criaram o Clube da Maioridade, que era o quê? Eles chegavam lá e ficavam, ó, assina aqui para botar o Pedro de Alcântara logo no poder, coloca o moleque lá no poder, sei lá o quê. Ele é descendente do rei, ele tem que estar no poder. Aí, e os caras lá estavam acostumados a ser comandados por quem? Por rei. Eles estavam acostumados a respeitar a direção, a coordenação. E os regentes não são uma força legítima. Então, o que eles fizeram? Os liberais, com raiva deles, eles criaram esse clube da maioridade. E esse clube acabou ganhando bastante apoio popular e do próprio príncipe. Então proclamou-se pelo parlamento a maioridade de Pedro de Alcântara. E com 15 anos ele começou a assumir o trono de seu pai, recebendo o título de Dom Pedro II. Iniciava-se assim o segundo reinado. E
agora a gente vai falar sobre o parlamentarismo às avessas. O que era isso? Se cair lá na sua prova ou uma questão de concurso, o que era o parlamentarismo às avessas? Você só precisa dizer que era o quê? Que diferente da Inglaterra, quem escolhia o primeiro-ministro era o imperador. E no Brasil, o parlamento brasileiro era submisso ao poder e aos interesses políticos do imperador, Dom Pedro II. Ou seja, quem escolhia o primeiro-ministro era o imperador. O que eu acabei de falar. Agora, ele quer saber sobre a Guerra do Paraguai. Ele quer conhecer os países que se uniram em aliança contra o Paraguai e saber a principal causa do conflito. Então, os países têm um macete que ele ensinou lá na sala, que é assim: baú. O que é baú, Letícia? Brasil, Argentina e Uruguai. Que legal, gente, que legal. Esses eram os países que se uniram contra o Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul. Foi travado entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, que continha o que? O Brasil, a Argentina e o Uruguai. A guerra estendeu-se de dezembro de 1864 a março de 1870. A principal causa do conflito foram as disputas pelo controle da Bacia do Prata. A Bacia do Prata era formada pelos rios do Paraguai, Uruguai e Paraná. E a saída para o Paraguai do Oceano Atlântico era pela bacia, tá bom? E agora a gente vai falar sobre café no Brasil. Ele quer saber a importância do café no Brasil, do Segundo Reinado e como se deu a expansão cafeeira. A importância do café no Brasil, ele era o principal produto, a força da economia do Brasil. Ele começou a ser produzido para consumo próprio. Depois ele virou produto de exportação, começando pelo Vale do Paraguai, que é praticamente o Rio de Janeiro, e depois para São Paulo. Então é só isso mesmo sobre o café que ele quer saber. E agora sobre o fim da escravidão no Brasil, ele quer saber a participação e o interesse dos ingleses nesse processo. Então, as relações entre Inglaterra e Brasil se deterioraram em 1845, quando o parlamento inglês aprovou o Bill Warden, lei que autorizava a marinha inglesa a apreender os navios negreiros e julgar os responsáveis em tribunais da Inglaterra. Então, depois da lei do Bill Warden, não sei nem se é assim que fala, as relações entre Inglaterra e Brasil começaram a se deteriorar. Gente, isso aqui parece um trava-língua. Como a queda de braço com a Inglaterra não duraria muito tempo, então em 1850 foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos no Brasil. Mas deixaram de comercializar escravos? Não, começaram a comercializar de província a província. Também teve a Lei do Ventre Livre ou Rio Branco. A Lei do Rio Branco ou do Ventre Livre foi em 1871 e declarava que os filhos de mulheres escravas naquela data seriam libertos. Também teve a Lei Saraiva-Cotegipe ou Lei dos Sexagenados em 1885, que declarava que todo escravo que tivesse 60 anos ou mais poderia ser liberto. Só que o que acontece, minha gente? A taxa de idade para aquela época de escravos, eles não viviam mais que 40 anos. Então, essa lei meio que não prestava. Eles pensavam assim porque, com 60 anos, o escravo era meio que imprestável para os senhores. Ele não poderia trabalhar pegando muito peso, porque ele não aguentaria. Então, eles pensaram, então vamos liberar com 60 anos. Só que com 60 anos ele já tá morto. Coitadinho do escravo. E é isso, gente. Essas 3 leis foram de participação dos ingleses nesse processo de fim da escravidão no Brasil. Agora, sobre a abolição da escravidão, ele quer saber o que gerou. A abolição da escravidão gerou um impacto muito grande, porque era um investimento muito grande nos escravos. E libertar eles, inclusive, gerou a vontade de acabar com a monarquia, de derrubar a monarquia. Porque se o cara tinha 30 escravos que ele comprou, quem vai pagar os 30 escravos para ele? Ninguém. Então, ele preferia o quê? Que a monarquia saísse e entrasse a república, já que vai ser libertado os escravos e ele não vai ser indenizado. Então, ele preferia isso. Então, gente, o vídeo acabou aqui. Se você assistiu até aqui, você é um guerreiro. Se você quer estudar, você vai ser alguém na vida. Eu espero que a prova que você vai fazer, ou sei lá, só por conhecimento, que você tenha aprendido bastante com esse vídeo. Mesmo eu não explicando da melhor forma, eu tentei explicar
o máximo que eu consegui, sabe? Várias vezes eu fiquei assim, ó. Aí eu corto essa parte pra vocês não verem, mas eu fico assim, Letícia, pelo amor de Deus, foge dessa porcaria. Eu espero que vocês tenham entendido. E se vocês acharem que meu esforço valeu a pena, que valeu a pena eu ter feito tudo isso daqui, ó, que valeu a pena, vocês dão um like, vocês comentem se vocês não entenderem, pra eu poder tirar dúvidas de vocês, porque tá tudo aqui, eu vou tirar dúvidas de vocês com certeza. E se vocês querem mais vídeos como esse, comenta aí. Beijão!